Olá vocês! Estou falando hoje diretamente aqui do Sebo Center, esse espaço legal que fica no coração de Guarapuava, no centrão da cidade, ali na rua Capitão Rocha, que é um espaço legal que tem livros de literatura, filmes, discos, gibis. Eu escolhi esse lugar hoje para vocês, pessoal, nosso quadro Clássico é Clássico, para falar de uma obra, um clássico da literatura brasileira, chamado Pilatos. Pilatos foi publicado em 1974 e foi escrita pelo Carlos Heitor Coni. O Carlos Heitor Coni, ele infelizmente veio a falecer agora no dia 5 de janeiro de 2018, com 91 anos de idade. Então ele deixou, infelizmente, essa lacuna na literatura brasileira, mas durante o tempo em que ele escreveu, trabalhou como jornalista, com crônicas nos principais veículos de comunicação do país, reportagens também em jornais e revistas famosas que fizeram história no Brasil, o Carlos Heitor Coni, ele contribuiu de alguma maneira para a história, para a cultura brasileira. E eu escolhi o Pilatos, homenagear o Carlos Heitor Coni e também homenagear esse livro, claro, que é um livro muito interessante. Ele foi lançado em 74, marcou um momento de ruptura na carreira do próprio Carlos Heitor Coni. Depois de Pilatos, como eu falei em 74, ele não publicou mais nenhum romance ao longo da sua carreira até 1995, quando ele lançou um outro romance, que é o Quase Memória. Ou seja, o Carlos Heitor Coni ficou mais de 20 anos sem escrever um novo romance. Isso é um dado bem interessante da carreira dele. Ele contou já várias vezes em entrevistas, e a gente tem esse teor, digamos, no livro Pilatos, que nessa obra ele resolveu romper com a cultura, com a sociedade brasileira daquela época. Ele estava meio cansado de tudo, falou: agora eu não vou mais escrever, não vou mais me preocupar em fazer uma leitura pela ficção sobre a sociedade. E aí ele interrompe a sua carreira com Pilatos. Pilatos é o único livro pronto que eu tenho, é o único livro que eu afirmo, que eu acho nunca será datado. É preciso ver que esse Quase Memória, não estou dizendo isso aí para bajular vocês, mas todos vocês aqui poderiam ter escrito. O Carlos Heitor Coni, ele lavou as mãos e parou de publicar romances. Apesar dele ter feito quase 20 romances ao longo da sua carreira. E somando todos os livros do Carlos Heitor Coni, também dá uma boa dezena de livros. Ele publicou também biografias, livros de reportagem, de crônicas. E o Pilatos foi esse rompimento, lá em 74. A epígrafe do livro é bem interessante nesse sentido. A gente está falando do Pôncio Pilatos, Vou ler um trechinho da epígrafe. Aí me curvei ante a força dos fatos, lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos. Isso daqui que eu li para vocês, e está na epígrafe do livro Pilatos, é um trecho de uma música, de uma canção, de um samba, que se chama Samba Erudito, inclusive, composta pelo Paulo Vanzolini. O Coni, ele contou já em algumas entrevistas que esse aqui foi um samba muito popular naquela época, ou um pouco antes, na verdade, e ele achou que tinha tudo a ver com a ideia do livro, que era dele sair de cena como escritor, um escritor de literatura, digamos do inglês. Aí me curvei ante a força dos fatos, lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos. Na verdade, o livro Pilatos ele é bem underground, no seu tema, na sua narrativa, na sua história. Conta a história de um personagem, que é o narrador do livro, cujo nome aparece uma única vez durante todo o livro. E aqui eu vou deixar no ar qual que seria o nome dele, para vocês irem atrás do livro. E a obra começa com ele no hospital. Ele está no hospital, não sabe o que aconteceu, e ele olha para o lado, e o que ele vê? Ele vê num vidro de compota o seu próprio pênis, o seu membro, o seu órgão genital. E está abismado, porque ele não sabia que estava ali, Até aquele momento, ele não tinha noção que tinha perdido o seu próprio órgão sexual. E esse que é o ponto bem de ruptura desse livro. Ele, assim, digamos que ele já chama a atenção do leitor logo de entrada. O personagem, ele não deixa o vidro de compota ali. Ele carrega o seu órgão durante toda a história, num vidro de compota. A todo lugar que ele vai, ele carrega o bendito vidro de compota. E todo mundo pergunta: pô, mas o que é isso que está nesse vidro? Aí ele conta: não, isso aqui é o Herodes. Herodes também é uma figura interessante da história, bíblica também. E ele carrega o Herodes para todo lugar. Então é uma dupla, digamos assim.
Até que chega um momento lá mais pro final do livro, bom, isso aí eu vou deixar no ar para vocês, acontece alguma coisa com esse vidro de compota. Mas o legal, assim, é o lance do estranhamento. O leitor acha muito esquisito, muito bizarro essa história de um personagem principal que vai carregando esse vidro para todo lado. E nessas andanças do nosso personagem narrador, que é principalmente essas andanças pelo submundo carioca, né, lá do Rio de Janeiro, onde se passa a história, o protagonista ele se depara com personagens muito peculiares nessas andanças. Então a obra vai fazendo, digamos, uma composição, um retrato do submundo carioca. Ele não chega a fazer uma análise profunda da sociedade, mas ele vai desnudando o que está acontecendo ali, mostrando os absurdos, as coisas sem sentido que acontecem naquele ambiente que ele vive, o protagonista do livro Pilatos. Assim como o autor, o Carlos de Toconi, o seu personagem principal do Pilatos também, digamos, lava as mãos. Ele deixa para lá, é assim mesmo a sociedade, vamos seguindo assim e acabou. Até que no final do livro, ele chega a uma constatação de que as pessoas mal informadas é que são felizes. Ou seja, as pessoas que não têm consciência daquilo que elas são, dos problemas que existem na sociedade, elas conseguem dormir bem e ser felizes. Enquanto que gente como ele, o protagonista, depois de toda a peripécia que ele fez ao longo do livro, ele percebe que ele já não é mais uma pessoa mal informada. Apesar dele ser uma pessoa conformada e resignada, que é pior que ser conformado, né? No sentido que não está nem aí, é assim, acabou, ele já não está mais do mesmo jeito que ele começou a obra. Então ele percebe que ele já não é mais tão mal informado assim. Já está muito bem informado para a sua infelicidade, digamos. Porque ele não consegue mais ser a mesma pessoa. O livro também trabalha com uma ideia disso, dele perder o próprio órgão sexual, a ideia da castração, né? A simbologia disso. Claro, com o personagem isso é literal, né? Ele fica mesmo sem o pênis. Mas na psicologia, psicanálise, né, tem essa ideia, o mito da castração, do homem, né, do ser humano em si, não só o homem como corpo biológico, né, que o homem ele já não tem mais atitude. Então eu recomendo essa obra, Pilatos, do Carlos de Toconi. Ela teve uma reedição faz acho uns 10 anos mais ou menos, eu calculo. Vocês podem encontrar em sebos, às vezes até em livrarias que ainda sobrou alguma coisa de catálogo. Recomendo, uma obra legal. Das obras que o Carlos de Toconi escreveu, não é a mais conhecida, mas é a mais polêmica. Inclusive, na época, o editor do Carlos de Toconi não queria publicar esse livro. Só publicou porque era o Coni, que já tinha um nome estabelecido na literatura lá mesmo nos anos 70. Além de Pilatos, eu também recomendo o Carlos de Toconi as seguintes obras: O Ventre, de 1958, Informação Crucificado, de 1961, Pessach, A Travessia, de 67, O Quase Memória, que eu citei para vocês, que foi lançado em 95, e A Casa do Poeta Trágico, de 97. Na verdade, quase tudo que o Coni fez é legal para vocês conhecerem, mas se vocês puderem, leiam Pilatos e mais essas outras obras. Eu vou ficando por aqui com o quadro Clássico é Clássico, mas eu posso voltar, eu, Cristiano Martinez, a qualquer momento com a TV Correio. Tchau!